Bom dia, gente. Espero que estejam todos passando um feliz domingo e aproveitando bem esta temporada. Eu estou passando muito bem. Estou aqui aproveitando a retomada de um hobby. Eu acho que muita gente não sabia, né? Que eu adoro fazer um tricôzinho. Mas enfim, vamos falar. Este vídeo é uma continuação do vídeo que eu falei sobre as hipocrisias crentes. Muita gente me criticou por eu ter criticado Joana Prado, dizendo que eu não tinha direito de julgá-la pelo passado dela, né? E eu vi que muita gente saiu em defesa dela, dizendo, vocês não podem falar dela, ela não pode se arrepender, ela não pode ter realmente se arrependido, ela viu a verdade. Ela deixou de ser do mundo, ela entendeu que a verdade é Jesus Cristo. A questão é a seguinte, minha gente. Não se trata de julgar Joana Prado, que foi a feiticeira, Karina Bach, que pousou nua na Playboy, pelo que elas fizeram no passado. O caso de Joana Prado é o seguinte, eu não fui a única que fiz questão de lembrar o passado dela. Mas o que fez com que nós falássemos sobre o passado dela foi o seguinte, foi que ela falou mal do que um dia deu fama e dinheiro a ela, não foi? E falou mal, ela desfilou na Salgueiro, ela fez fama rebolando seminua, ela mostrou tudo na Playboy. Eu a conheci ainda como a feiticeira. E embora eu não gostasse do fato dela fazer aquele papel de objeto sexual, assim como Susana Alves, que foi a tiazinha, pessoalmente eu nunca tive nada contra ela. Mas o que eu quis apontar foi o fato de que ela fala mal do que um dia deu fama e dinheiro a ela e permitiu que ela esteja vivendo tão bem como ela está vivendo agora, junto com o marido dela, Vitor Belfort, lá nos Estados Unidos, que os dois estão vivendo muito bem, obrigada. Ela fala mal disso quando sabemos muito bem que ela nunca abriria mão do dinheiro que proporcionou que ela pudesse estar vivendo tão bem agora. Esse tipo de atitude queimou o filme de uma pessoa. É aquele tipo de atitude de quem faz o quê? Cospe no prato que comeu. Se você quer mudar, mude. Mude seu jeito de viver. Mas ela devia lembrar muito bem do que disse o próprio Jesus Cristo na Bíblia. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Né? Quem tem telhado de vidro não pode atirar pedra nos dos outros. É verdade que todo mundo tem um passado, todo mundo erra, todo mundo faz coisas das quais um dia se arrepende. Mas o que muita gente não gosta, o que muita gente não gostou no caso dela, foi o fato dela querer dar uma de santa agora, né? Aí ficou dizendo, é muito conveniente, né? Ganhou fama e dinheiro de maneira pecaminosa, né? Aí agora fala mal do que permitiu que ela hoje esteja vivendo tão bem. Do mesmo jeito Cláudia Leite, né? Que foi vaiada lá na Bahia, desfilando no bloco, né? Cláudia Leite, que é uma hipócrita, trocou a letra Iemanjá por Iexuá. Olha, se você não gosta do carnaval, se você acha que o carnaval é uma festa do demônio, ou se você simplesmente não gosta, vá ficar no seu canto. Vá para um retiro espiritual, para um encontro religioso, como fazem muitos católicos e evangélicos, ou então vá ficar na sua casa descansando para recarregar as energias. Mas quem quiser comemorar, deixe para lá. As pessoas são adultas, elas que saibam o que é melhor para elas.
E uma outra coisa que muita gente reclamou, gente que saiu em defesa de Joana Prado, disse o seguinte, ela e o marido dela estão falando para um público cristão. Olha, do mesmo jeito que eles falaram para um público cristão, quem é simpatizante do nazismo fala para quem é simpatizante do nazismo, não fala? Mas nada impede que qualquer tipo de pessoa acesse o canal ou qualquer perfil numa rede social de alguém que espalha ideias nazistas e se deixe contaminar por elas. Nada impede que alguém entre no espaço de um Red Pill, como o Calvo do Campari ou o Dom Sandro, e se deixe contaminar por aquelas malditas ideias misóginas que espalham ódio contra as mulheres. Nada impede. E no caso de Vitor Belfort e Joana Prado, eles não apenas assim falaram mal do carnaval em si. Eles associaram, disseram que o carnaval é culto aos orixás, é uma cultura da macumba, uma coisa espírita. Espiritismo não tem nada a ver com carnaval. Não tem nada a ver com carnaval. Aqui na minha cidade há um encontro espírita durante o carnaval, assim como ao crescer para os católicos e a consciência cristã para quem é evangélico e amigos da Torá para os judeus. Assim, olha, a princípio Joana Prado e Vitor Belfort gravaram aquilo para quem é cristão como eles, cristão evangélico. Só que nada impede que qualquer pessoa acesse e se deixe contaminar por aquelas inverdades e os preconceitos que eles disseram contra os espíritas e contra os adeptos de religião de matriz africana. Nada impede. Assim como, por exemplo, o meu canal é para ateus, agnósticos, mas nada impede que um evangélico chato entre aqui para ficar me atacando, não é? Ou para ficar querendo pregar. Nada impede. Quando eu critiquei Joana Prado, eu não quis criticá-la pelo passado dela. Quis criticá-la pelo fato dela ter uma postura contraditória. Eu odeio pessoas contraditórias. Quer dizer, não odeio as pessoas contraditórias, mas eu odeio quando uma pessoa tem uma atitude contraditória. Faz uma coisa e diz outra, né? Ela diz que se arrepende de ter sido a feiticeira. Sim. Ela diz que se arrepende e diz que não gostava de fazer aquele papel de objeto sexual. Mas, se ela mesma afirma que ganhou aquele dinheiro, que ganhava a vida de forma pecaminosa, cadê que ela abre mão do dinheiro? Porque se ela ganhava a vida de uma forma pecaminosa, mundana, profana, secular, por que ela não abre mão do dinheiro? Hein? Eu me lembro que uma vez eu li uma entrevista dela, quando ela ainda era a feiticeira, e eu vi que ela não era cabeça de vento, não. Ela pode não ser uma grande intelectual, mas ela não é uma cabeça de vento. Ela estava dizendo assim que conversava muito com o pai dela, estava fazendo o pé de meia dela, guardando o dinheiro, não gastando o dinheiro. Porque ela disse, eu sei que eu não vou poder ser a feiticeira a vida inteira, né? Eu sei que a fama é uma coisa passageira. Ou seja, ela estava agindo de caso pensado. Né? Ela podia não gostar de ser a feiticeira, né? Mas bem que ela achou depois que o dinheiro valia a pena. E o que me dá raiva nessas pessoas que a defendem é porque não veem, né, isso. Ela fala mal da maneira como ela vivia, mas não vai deixar de aproveitar o dinheiro. Considerando que, como ela é formada em administração, ela administrou a carreira de Vitor, ela passou a administrar a carreira de Vitor, depois que eles casaram.
Ele próprio disse várias vezes que quem sempre administrou o dinheiro foi ela. E hoje ela é uma empresária bem-sucedida. Ela pode falar mal da feiticeira, mas onde ela estaria se não fosse a feiticeira? Bem, talvez ela estivesse bem, né? Considerando que ela foi inteligente para guardar o dinheiro, administrar a carreira de Vitor e se tornar uma empresária, dona de academia, talvez ela estivesse bem, mas ela não pode negar que se ela está vivendo tão bem hoje, em grande parte ela deve isso ao fato de ter sido a feiticeira. O povo diz, ai, mas a pessoa pode se converter depois que ela vê a verdade, o carnaval é uma festa maldita. Olhe, fique quieto no seu canto. Todo mundo pode ter andado no caminho errado um dia, se arrepender e depois mudar de atitude. Nada impede uma pessoa de mudar de opinião, de se arrepender, de mudar de atitude. Eu mesma já fiz muitas coisas que se eu tivesse uma máquina do tempo, eu voltaria atrás para não ter feito. Mas enfim, ela podia ter ficado quieta no canto dela. Aí como ela foi inventar de bancar a moralista, aí todo mundo lembrou do passado dela. Não é? Se ela pudesse voltar atrás, ela teria evitado ser a feiticeira? Hein? Considerando que ela soube aproveitar muito bem o dinheiro que ganhou? Eu tô fazendo questão de falar do dinheiro para mostrar o quê? Que ela pode dizer hoje que a maneira como ela vivia era pecaminosa. Mas ela não abre mão desse dinheiro pecaminoso, né? Não abre. Do mesmo jeito que Karina Bach, que diz que o diabo a fez pousar nua para Playboy, não abre mão do dinheiro que ganhou. Não é? Não abre. E ela não é tão cristã hoje, Joana Prado, né? A gente sabe muito bem que ela fez sexo lá com Vitor Belfort na casa dos artistas. Eu mesma fiz questão de dizer no meu vídeo anterior que eu não tinha nada contra isso. Até porque eu não acho pecado fazer sexo antes do casamento, né? E ela já tinha sido namorada dele, eles tinham rompido e reataram depois, lá, né? Ela estava fazendo sexo com ele porque gostava dele, eles eram namorados. Mas aí depois ela passou a dizer que sexo antes do casamento é pecado, que a mulher tem que ser recatada. Eu até então, eu não achava que ela estava sendo hipócrita. Eu não tinha nada contra eles, eu até simpatizava com eles. Principalmente por conta daquela história da irmã dele, né, Priscila. Eu até simpatizava com eles. Mas aquela atitude deles, falando mal do carnaval, pegou muito mal. Pegou mal. Falar mal do espiritismo, falar mal das religiões de matriz africana. Assim, essa atitude de falar mal das religiões de matriz africana e do espiritismo é uma atitude perigosa, preconceituosa, porque ela vem carregada de um senso de superioridade. É assim, esse senso de superioridade que eu vejo que está acometendo muitos cristãos evangélicos. Assim, que esse senso de superioridade leva a que crianças que praticam religiões de matriz africana sofram bullying na escola. Esse senso de superioridade que leva traficantes evangélicos a invadir terreiros a bala, dizendo que estão agindo em nome de Jesus. Esse senso de superioridade que leva os evangélicos a dizer que os espíritas, eles não veem pessoas desencarnadas, mas veem demônios. Esse senso de superioridade que leva os evangélicos a dizer que tudo que não está de acordo com a religião deles é coisa do demônio. Esse senso de superioridade pode levar a um desejo de supremacia. Esse senso de superioridade estava com a Igreja Católica.
causou a Inquisição Católica, a caça às bruxas, e justiça seja feita, também houve a Inquisição Protestante. Esse senso de superioridade, o quê? Também está com judeus. Quantos judeus não se acham melhores do que os outros, dizendo, nós somos o povo escolhido de Deus, do Deus Javé? Esse senso de superioridade que acompanha o quê? Muçulmanos, que dizem que eles adoram a Deus da forma correta, enquanto os outros são infiéis. Esse senso de superioridade está fortemente acompanhado tanto de ignorância quanto de preconceito. É um senso de superioridade que leva um conservador cristão heterossexual a se achar melhor do que quem pertence às comunidades LGBT, dizendo, eu sigo o que está prescrito na Bíblia, porque a Bíblia disse que o homem é para a mulher e a mulher para o homem, e que só existem o homem e a mulher, não existe um terceiro gênero. Esse senso de superioridade que faz muito homem achar que pode dominar a mulher. Esse senso de superioridade que tem levado muitos red pill a fazer discursos de ódio na internet contra as mulheres. Esse senso de superioridade que faz muitos brancos se acharem melhores do que quem é negro, índio. Esse senso de superioridade também faz parte de muito americano médio. Muitos desses americanos que ajudaram a eleger Trump. Porque Trump representa o quê? A sigla WASP, White Anglo-Saxon Protestant. O único americano verdadeiro é o branco anglo-saxão protestante, né? Esse senso de superioridade que faz com que muito americano não goste de quem é negro, latino, índio, de quem diz que combate a cultura woke, a cultura woke, porque o que quer? Quer levar a uma supremacia do homem branco, cristão, conservador, heterossexual. Porque muitos que dizem que tem que combater a cultura woke é porque querem impor uma supremacia, né? Que o certo é ser homem, branco, cristão, conservador, heterossexual. Esse senso de superioridade no discurso de Vitor Belfort e Joana Prado é muito perigoso. Pode levar a um desejo de supremacia. E mostra que nós temos que defender o Estado laico. Porque se mesmo mesmo nós sendo um Estado laico, ainda a gente está vendo esses cristãos evangélicos atacando quem é diferente deles, querendo dizer que tudo que não é de acordo com a religião deles é do demônio. Imagine se nós fôssemos uma teocracia, como a gente vê em países muçulmanos. Se nós não tomarmos cuidado, a gente vai acabar se tornando uma teocracia. E tomar cuidado, assim, porque esse discurso deles, que eu simpatizava com eles, né? Eu os via como uma linda família. Esse discurso deles, o quê? Assim, é um discurso de gente ignorante. Uma vez, ele passou vergonha lá em Silvio Santos, porque ele achou que a palavra sol era uma palavra trissílaba. Né? E ele passou vergonha na internet recentemente com aquela história do Benjamin Arrola. Que na época do programa de Silvio Santos até o humilhou mesmo, né? Disse, né? Quem mandou sair da escola? O discurso deles é um discurso que prova ignorância. Olha, eu sei que muitos evangélicos dizem que o carnaval é uma festa dos demônios, né? E acham que carnaval é mesmo uma festa de culto aos orixás, mas não tem nada a ver. O carnaval não é uma festa de origem africana. É uma festa de origem pagã, realmente. Suas origens são incertas, mas há registros de festividades de outros povos. Eu andei dando uma pesquisada
que já gostavam de se fantasiar. Vão ver o Carnaval de Veneza. Gostavam de se fantasiar. É uma festa de origem incerta. É verdade que os africanos trouxeram o samba, mas o carnaval não é de origem africana. E o discurso deles, assim, foi muito desrespeitoso com a cultura negra. Eles são brasileiros. A cultura negra influenciou tanta coisa aqui no Brasil, mas mesmo assim, tanta gente considera as coisas de origem africana como coisa de origem inferior. Por exemplo, olha, eu gosto de praticar yoga. E uma vez, um homem veio me dizer, não pratique yoga, a yoga é diabólica. Eu disse, mas eu me sinto tão bem. Aí ele disse, mas isso é o inimigo enganando você, para fazer você se sentir bem, para você se afastar das práticas cristãs. Aí o inimigo fica iludindo você, fazendo você se sentir bem para você ficar iludida pela yoga. Mas a yoga é diabólica. Mas aquilo é outra cultura. Então, eu não acredito em orixás, mas a gente não pode achar que religiões de matriz africana são do inferno, são diabólicas. É outra cultura, é outra história. A religião de um povo está ligada à história e à cultura e às experiências desse povo. Do mesmo jeito que os indianos lá acreditam em Shiva. Aliás, Shiva é o deus da yoga, né? Shiva é o deus da yoga. Acreditam em Shiva, em Vishnu, em Brahma, ou em Lakshmi, Durga, Ganesha. Eles têm outra noção de sagrado. Do mesmo jeito que os budistas têm uma outra noção do que é sagrado. Tem outra noção. Aí aquela coisa de achar que a cultura africana é inferior. Mas olha, é tanta coisa aqui na nossa cultura que foi influenciada pelos africanos, né? Não vamos só, a gente pode falar da capoeira, do samba, da feijoada, não é? Pode. Outra coisa, olha, veja só, se não fossem os negros, nós não teríamos hoje o rock. O rock é uma música de origem negra. O rock ficou popular cantado por Elvis Presley, que era um cantor branco. E Elvis Presley se tornou até alvo da Ku Klux Klan por cantar uma música negra. Assim, hoje quando a gente fala de hip hop, né, muita gente só pensa nesse funk vagabundo. Mas o hip hop, eu estudei o hip hop para o meu TCC. O hip hop, assim, foi um movimento criado lá nos guetos, né? Lá nos Estados Unidos, para afastar os jovens das drogas e da marginalidade, para que os jovens pudessem se expressar, né? O grafite, o break, o rap. É claro que esse funk vagabundo não tem nada a ver com o hip hop raiz. E assim, eu acho que eu já falei demais, né? A gente tem que tomar cuidado com gente que faz essas coisas, como Vitor Belfort e Joana Prado. Eles mostraram uma total ignorância. E é o seguinte, se eles se dessem ao trabalho de pesquisar, eles veriam que o Natal que eles comemoram, como cristãos que são, eles com certeza comemoram o Natal. Se eles fazem questão de decorar a árvore natalina, decorar o pinheiro, decorar a árvore de Natal, espalhar guirlandas pela casa, se eles pesquisassem a verdadeira história do Natal, o Natal que eles comemoram é tão pagão quanto o Carnaval. Tanto cristão que fica falando que o Carnaval é uma festa pagã, uma festa de demônio, não é uma festa cristã, tanto cristão que diz que o Carnaval é uma festa que não é uma festa cristã, e que com certeza não abre mão de decorar o pinheiro, né? Não abre mão de decorar a árvore de Natal, não abre mão de botar guirlandas pela casa no Natal. Tanto cristão que com certeza fica dizendo para os filhos, vamos dormir para esperar Papai Noel, né?
Os Estados Unidos é um país cristão. Quanto cristão lá que com certeza não faz questão de comemorar o Halloween? Hein? As crianças saírem fantasiadas para pedir doces, né? Não deve haver muito cristão lá comemorando o Halloween? Que faz questão de comemorar o Halloween? Não deve? Quanto cristão que não abre mão de comer um ovo de chocolate na Páscoa? Hein? Vamos lá, minha gente. Vitor Belforte, Joana Prado, meus caros, pesquisem as origens do Natal. O Natal é tão pagão quanto esse carnaval do qual vocês estão falando mal. E outra coisa, Dona Joana, não cuspa no prato que comeu. A senhora devia ter ficado quieta no seu canto. Devia. Cuidando da sua vida. Se não gosta do carnaval, vá orar, vá ficar no seu canto, vá fazer um retiro espiritual, vá a um culto na sua igreja. Mas deixe os outros comemorarem se eles quiserem. Cada um que saiba o que é melhor para si. Ok? Cada um que saiba. E se o que eu critiquei na senhora foi o passado da senhora, não foi querendo julgar a senhora pelo seu passado, não. É querendo lembrar que a senhora não abriria mão desse dinheiro que a senhora ganhou de forma mundana. Assim como, por exemplo, muita gente que defende Jojo Todinho aí diz, ela não pode ser uma mulher negra e periférica de direita, não? Pode. Mas o que eu critico em Jojo Todinho não é o fato dela ser negra e se dizer de direita, não. O que eu critico nela é o fato de que ela ganhou fama e dinheiro em cima do pink money, não é? O público LGBT. Aí depois que ela ganhou fama e dinheiro, ela cuspiu no prato que comeu. Do mesmo jeito que a senhora e seu marido está fazendo agora junto com o seu marido. Ok? Então, passar bem. E tenham todos um bom dia.